Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó tornar à terra dos seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de seus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu com tudo o que tinha. E levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que te esquivasse de mim e levasse as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivasse de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo:
Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono se foi dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome Galeede e Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha,
e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partiu e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos, e ovelhas, e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna à tua terra e à tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-o na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és e para onde vais, e de quem são estes diante da tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 12 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa,
e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido.